E infelizmente presenciei uma vez o meu pai bater na esposa dele, na nova, atual esposa, não foi minha mãe, graças a Deus, e um tio bater na minha madrinha. E o dente dela voou, assim, ó. Então, era assim, Acontece. falou, apanhou. E aí depois a gente, além de ter isso, depois a criança ainda vê que no dia seguinte tá tudo normal. É, tipo isso. Então o que que a criança ou a adolescente registra ali no cérebro? Ah, é a vida. É no- assim. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga, Leoa! Eu sou Taine Macedo, doula, educadora perinatal e aromaterapeuta. E eu sou Gabi Lira, mentora e palestrante. E hoje nós vamos falar de um assunto assim, um tiquinho polêmico. Mas antes de qualquer coisa, vamos ao nosso disclaimer. Aqui neste podcast, nós não toleramos nenhum tipo de fobia, xenofobia, gordofobia, homofobia, nenhum tipo de intolerância religiosa. Porém, existe uma única e exclusiva fobia que não só toleramos, como pregamos. Você sabe qual é, Lud? Sei. Pobrezofobia. Pobrezofobia! Pois é. Aqui a gente tem horror à pobreza e eu não estou falando apenas de pobreza financeira. Então, abra sua mente e venha bater esse papo aqui gostoso com a gente. Então vamos lá? Hoje o nosso tema aqui já é polêmico. Eu vou dar o título. Posso dar a letra? Manda. O que eu aprendi com o meu divórcio? Eu não tô divorciada, tá? Mas, assim, mas é o título, vocês vão entender. Primeiro, estamos com a nossa convidada ilustre aqui, Ludmilla, que vai se apresentar em breve, mas que se você acompanha direitinho aqui o Se Liga Leoa, você já viu ela no nosso episódio sobre o MMI, que a gente estava no mesmo evento, crescendo juntas. Mas hoje a gente vai abrir esse espaço aqui que é tão íntimo e tão importante para falar de um tema que às vezes pode ser muito doloroso, né? Mas também libertador e eu acho que traz muitos aprendizados, né? Com certeza. Então a gente vai falar de divórcio, de términos, mas sobretudo não é sobre o fim, é sobre, ok, o que esse fim te ensinou, qual que é esse caminho e o que você pode levar para outras pessoas também, né? Exatamente. Pois é. Você pode se apresentar pra gente, querida? Claro. Então, gente, eu sou a Ludmilla, eu sou filha de Flávia Adenilson, eu sou mãe da Isadora e da Mariana, eu sou médica veterinária, eu sou anestesiologista, eu sou cantora, eu sou terapeuta holística, Go on, go. Das notas. eu sou consultora de bem-estar e dentro das terapias holísticas o meu foco maior é na aromaterapia e na visão sistêmica. E é uma excelente cantora também, diga-se de passagem. Coisa, vocês já entenderam que é pouquinha coisa. A pessoa muito assim multipotencial, tá? Curiosa, que gosta de estudar sobre muitas coisas e relacioná-las entre si. Mas é isso que a gente gosta. Eu acho que quem acompanha que Se Liga Leoa já viu que a gente gosta de gente mente aberta e que hoje em dia tem mais e mais pessoas que estão atendendo o chamado de estudar outras coisas, fazer outras coisas. Hoje em dia não é mais aquele negócio, eu nasci pra estudar isso, eu vou ser isso, eu vou estudar só isso. A gente faz muitas coisas, a gente testa, né? Leoa não tem medo de recomeçar, né? Exatamente, por que não? Porque quem que diz que temos que ser uma coisa só? Quem Desculpa. disse? E até na vida, né? Até nos nossos relacionamentos, quem é que disse? Quem é que disse que você tem que ser só uma versão? Sim. Olha, gente, hoje a gente vai falar de divórcio, né? Eu já... Bom, enfim, preparem os lencinhos. Eu já estive neste lugar, porque o meu eu tô esperando sair até hoje, né? Quem quiser assinar o divórcio, por favor, ajuda. Enfim, eu já estive neste lugar. Eu posso dizer que o divórcio não é só um rompimento. Não. Ele também é uma chance de reconstrução. É. E está aqui a prova viva dessa reconstrução. Uma mulher belíssima, né? E, gente, a gente não poderia deixar de chamar a Ludmilla aqui para dar essa experiência dela.
Mas, Lud, pra gente começar, já que a gente vai falar do pós-divórcio, né? Mas, resumidamente, conta pra gente da onde veio esse divórcio. Teve drama, não teve drama? Rapidinho assim, só pra galera ter uma ideia, uma noção. Teve drama, né? Resumindo, teve drama. Eu acho que a gente vai ser um divórcio que não tem drama, gente. Não o divórcio que não tem drama é só aquele lá da rede social. O divórcio de verdade, assim, ele tem dor, ele tem drama, ele tem choro, ele tem briga, ele tem... a gente chegou a um ponto de não conseguir se falar, né? Só por meio de advogado mesmo. Não tinha diálogo algum. Então foi bastante dramático. E eu acredito que o que mais levou ao divórcio foi, após a chegada dos filhos, a relação teve que passar para um outro nível e a gente não conseguiu se reconectar como casal e pai e mãe, e ficou tudo muito bagunçado. Eu vejo isso bastante no meu trabalho como doula, que assim, a gente até fala, né, que os 2 primeiros anos da criança não se separe. Porque depois é que... na verdade, aquele... Como é que fala? É aquela fase ali de teste, né? Os 2 primeiros anos. A prova de fogo. A prova de fogo é muito intenso, tanto pra mãe, quanto pro pai, quanto pros filhos. E aí, mas é nesse período que a maioria dos casais se separam, infelizmente. Sim, mas assim, calma. Às vezes, você vai voltar a amar seu marido, tá? Você tá Pode odiando ele agora, mas talvez é só uma fase. É um pouco hormonal também. Por isso que a Né? gente fala, tenta não separar aqueles 2 primeiros anos pra ir vendo, tenta conciliar, tenta aprender com os desafios, mas esse depois vai passando e não dá certo. Esse conselho não engloba casos de traição ou de Óbvio, violência doméstica, física ou psicológica. Exatamente. Óbvio. Exatamente. A gente vai entrar mais nisso. Vamos lá. Da sua experiência, você acha que tem alguma forma da gente se preparar para um divórcio? Como é que a gente poderia se preparar psicologicamente, emocionalmente, quando a gente vê que realmente não tá tendo outra opção, que a gente tá chegando perto disso? Eu acredito que depende muito da maturidade da pessoa e do casal, né? Porque tem casais que conseguem levar essa conclusão juntos e sim, é possível se preparar. Eu acredito que a terapia de casal, ela é principalmente para isso. Não só para reconstruir o casamento, como também para fazer isso de uma maneira mais... Isso, para vocês chegar a uma conclusão, sim, vamos continuar juntos ou não, vai ser melhor para cada um seguir separados a partir daqui. Mas, no meu caso, não teve essa maturidade. Você acha que deixou passar do ponto em que uma terapia de casal ajudasse? Sim, porque não tinha diálogo, né? Não existia diálogo. Eu acredito que sem diálogo é impossível ter reconciliação. É complicado. Né? Lud, e para você, qual foi a parte mais difícil de todo esse processo? Do desentendimento, divórcio, pós-divórcio? Para mim, a parte mais difícil foi os filhos, né? Como que ficam os filhos depois do divórcio? Eles sofrem muito com a gente no processo, e aí a gente sente muita culpa, a gente se questiona se está tomando a decisão correta ou não. E para mim também foi difícil ver, tipo assim, sempre tem um que recomeça primeiro do que a gente, né? Então para mim foi difícil ver ele recomeçar antes de mim e tipo a vida dele continuar como se nada tivesse acontecido e eu ainda naquele Devastada. estado assim, como se um tsunami tivesse passado na minha vida. Então isso foi doloroso assim para mim. Você demorou para se reerguer, para se recuperar do divórcio? Não digo recomeçar uma vida amorosa, mas do divórcio. Do divórcio, eu acredito que eu vou morrer me reconstruindo, né? Aquela pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou hoje, vai demorar ainda um tempinho para eu me reconstruir e não ter nenhuma brecha assim na minha alma para falar, não, aqui tá 100% resolvido. Porque vira e mexe acontece esse questionamento em relação às crianças. Né? Acho que quando a gente tem filhos, o divórcio ele é bem mais doloroso. Né? Claro que quando tem bens que você construiu junto com a pessoa, às vezes você abriu mão da sua carreira e impulsionou o outro. Isso dói também. Mas quando é o filho, você fala, caraca. Gente, a parte que mais dói, a parte do corpo que mais dói em uma mulher é o filho, né? Gente, pelo amor de Deus. A parte do meu corpo que mais me dói é meu filho. Faça o que você quiser comigo. Não faça com meu filho. E a gente vê os nossos filhos sofrendo. Eu acho que simplesmente uma mudança de rotina. Eu lembro meu filho tinha 1 ano e meio. A mudança de rotina, não ver o pai chegar em casa toda Exato. noite.
Nossa, enfim. É o que dói mais. É o que dói. E eles, muitas vezes, crescem achando que eles que são os culpados. Então, a gente tem que todo dia Lembrar eles que eles é... não têm culpa. Mas também por exemplo, eu sou filha de pais separados. Não vivi um divórcio, mas eu sou filha de pais separados. E também tem aquele outro lado, quando os casais, em algum momento, tentam levar a todo custo um relacionamento por causa dos filhos. E chega uma hora em que os filhos é que chegam assim e falam assim, ô fofinha, que hora que você vai criar vergonha na sua cara? Você não tá vendo que não tá dando certo? Tipo, mãe, pai, por favor, tipo assim, vocês vão ficar batendo aqui nessa mesma tecla pra quê? Eu tô vendo que tu tá sofrendo, eu tô vendo que você não tá feliz. Como é que a gente pode resolver? E aí também é difícil, porque aí o casal fala assim, putz, a gente tava fazendo isso aqui tudo por você. E aí eu acho que nenhuma criança também quer carregar esse crescer peso. com essa culpa de tipo, o quê? Vocês estão sendo infelizes, vocês estão brigando todo dia por causa de mim? Nunca pedi nada, não. Exatamente. Ai, mas você é uma ingrata. Então é aquele negócio, se não tem o diálogo, a criança pode se sentir ou culpada por ficar ou culpada por separar. Então a culpa vai existir ali, aquele sentimento vai existir de qualquer forma. Não existe. Eu acredito, e talvez você possa discordar de mim hoje, não existe nada de positivo no divórcio. O pós é outra história. Mas no divórcio, a não ser que a pessoa realmente esteja passando por uma situação de violência, não existe nada de positivo no divórcio, porque todo mundo sai ferido. Todo mundo sai machucado. Até muitas vezes a pessoa que decidiu partir Sim. sai machucada. Os filhos vão sair. Todo mundo é aquelas balas implosivas, né? O negócio É um negócio assim meio que de minimizar danos. Isso. Não tem como não ter danos, né? Isso. Sempre vai ter danos. E uma coisa também que doeu foi que com o meu divórcio eu vim pra Bélgica. Mudou a vida. E aí, recomeçou mesmo. Sim, e vir para a Bélgica me fez ter uma sensação de que eu perdi tudo que eu tinha construído. Não era só o casamento, né? Não, eu perdi tudo. Eu perdi a minha identidade, eu perdi a minha profissão, eu perdi a minha casa, eu perdi... Rede de apoio, né? Autonomia? Sim, meu carro, meu cartão de crédito, né? Eu falei, tá, quem eu sou agora sem todas essas coisas que eu tinha? A crise de identidade vem forte. Vem forte. Então, assim, eu também entendi com isso a importância de a gente não ser só a esposa, só a profissional, entende? Porque se você hoje não pode mais ser doula, O que eu sou? o que é que você é? E já me perguntei isso. Então eu acho que eu volto ali naquela pergunta que eu te fiz no começo, de tem como se preparar para um divórcio? Então eu acho que aí é uma resposta, Sim. se preparar se conhecendo, Exato. sabendo o que é importante para você, para além das outras coisas que você possui. Para além da sua casa, para além da sua profissão, para além do seu marido. Quem é você, o que você gosta, o que você quer. Eu acho que isso poderia ser um do se preparar, né? Se fortalecer como indivíduo. Mas eu busquei um caminho de terapia porque eu acho que é muito comum nós como mulheres pegar o sacrifício Jura? como uma parte natural, né? A gente parece que já é treinada emocionalmente para não, eu preciso me sacrificar pelo meu filho, pela minha família, pelo meu marido. E a gente vai se colocando nesse lugar e a hora que a gente tenta retomar e falar, peraí que agora eu quero fazer uma coisa para mim, parece que assim, Quão egoísta eu sou. o marido, ele se sente traído. Como que você ousa Quando você querer deixa ter de uma ser- vida? Você deixa de ser a secretária do lar. Não só isso, sabe? Assim, tipo... Hoje eu não quero ir no churrasco do seu amigo, eu quero ir no aniversário da minha amiga. E tá tudo bem. Sabe? E aí vira Escândalo. uma coisa, sim, que não precisa. Então, o meu relacionamento... Hoje eu entendo que ele era um relacionamento tóxico, abusivo, mas eu não sofri violência física, eu sofria violência psicológica. E a gente tem mania de minimizar o dano da violência psicológica. Porque a gente não fala sobre violência psicológica o suficiente. A gente não sabe nem identificar.
Vamos combinar? Exato. Que até cair a ficha de que aquilo é violência. Já passou, já tá vivendo outra violência, né? Exatamente. E aí eu comecei a buscar terapia, porque eu comecei a questionar eu mesma. Sabe aquele negócio assim, será que eu tô exagerando? Será que eu tô doida? Será que realmente eu acho... Porque eu não tava me sentindo bem, mas ao mesmo tempo, socialmente, era aquele parceiro, né? Família Margarina. Inclusive, Quem o nunca? meu divórcio, assim, foi um choque para as pessoas, porque a gente passava, assim, aquela imagem de uma família, assim, margarina mesmo. E aí, assim, o meu ex-marido, ele era uma pessoa muito sociável. Ele era, não, ele é. Uma pessoa muito sociável, muito agradável. Mas às vezes ali em casa, e é uma coisa muito sutil, a gente não percebe. Por exemplo, eu sempre gostei de usar maquiagem, unha escura. E aí, aos pouquinhos, você vai deixando de fazer, porque ele fala assim, ai, fica tão mais lindo um branquinho. Aí você vai e faz o branquinho para agradar. E vai indo, você vai perdendo a sua identidade. Quando você olha para si, aquela criticazinha sutil, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, aí vira assim... você cozinhava tão bem, mas esse hoje não tá bom, essa comida que você fez. E aí, gente, vai indo, você vai engolindo, aí chega uma hora que você vira uma pessoa pior do que você era. Eu acho que o relacionamento é pra gente crescer como pessoa, pra gente ser uma versão melhor. Mas aí quando o relacionamento direciona pro seu lado de sombra, porque aí nessa hora você fala assim, então vai cozinhar você. Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Então por que você não pega e cozinha? Mas eu não falava desse jeito, né, gente? Porque aí eu já tava por aqui, falava, quer saber de uma coisa? Pede uma jantinha então, que eu não tô afim de cozinhar. E aí, gente, o relacionamento, você vai perdendo aquele zelo, aquele tato no tratar. Mas aí eu falo de experiência própria. Você vai... E ele? O que ele deixou de fazer por você? Qual foi a roupa que ele usava que você não gostava que ele deixou de usar? Qual foi o corte de cabelo que você não gostava que ele deixou de fazer? Qual foi? Pior que quando eu conheci ele, ele usava umas roupas assim, bem Feias. feias, vamos dizer. Essa chance eu não tive. E nada aí, ele se tornou uma pessoa mais bonita, né? Porque eu fui meio que mais apresentável. direcionando ali o estilo e tal. Mas até que as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas ele é trabalhador, ele paga as coisas em dia, ele não vai pro bar, ele não te trai. O povo tem essa mania, né? Quando a gente quer separar ou quando alguma coisa tá bem, nossa, mas ele é tão bonzinho. Ele é tão- bonzinho pra quem? Ele é tão bom pai, isso tem que bastar. Ele nem te bate. Olha o gatilho. Né? Ele nem te Ó o bate. gatilho. Ele nem... Pra que você quer separar? É. E aí eu fui vendo tanto que todas as mulheres estão realmente assim, talvez num relacionamento tóxico e não percebem, né? Não, enquanto não tem violência física, é muito. Mas assim, gente, a violência física é o último nível. E da violência física pro feminicídio, É isso aqui. É muito pouco, é muito pouco. então. E aí começou a vir umas coisas, tipo, jogar o controle assim, sabe? Comportamentos mais dele. agressivos, né? Isso, até que teve um dia que a gente teve uma discussão, e aí isso também me matava, discussão na frente das crianças. Nessa época, minha filha tinha 2 anos, a gente teve uma discussão, e simplesmente ele jogou o meu computador no chão. O meu computador que eu usava para estudar, que eu usava para trabalhar. Aí eu fui e falei, A próxima violência. coisa a ser jogada no chão. E aí começou a rolar umas coisas de agredir meus animais, né? Uns murros na parede, sabe? Assim, ficar putinho, quebrar as coisas em casa. E aí, gente, eu acreditava que era uma fase, que era porque, né, a gente tava passando o diagnóstico do autismo e muita coisa foi acontecendo. Mas aí eu olhei para minha criança lá atrás. Eu, infelizmente, cresci num lar que tinha muita violência. O que acontece com uma certa frequência no mundo inteiro.
né, era assim, não era só violência com as mulheres, era violência entre os irmãos, entre os tios, sabe, esses trem de ir na fazenda matar animal na frente de criança. Então eu cresci meio que nesse contexto. Então a pessoa gritar, chutar uma coisa, quebrar, pra mim não era o fim do mundo. Normalizado. Entende? Agora aí, teve um dia que o estresse, a explosão, foi e agrediu a minha filha. Tipo, deu um tapa num bebê de 2 anos. E também quebrou o computador na frente da minha filha. Falei, poxa, eu queria ter uma família para ser diferente disso. Eu não queria construir um lar e que a minha filha cresça achando que isso é um casamento. E que isso é normal. Que ela acha que tratar as mulheres assim tá tudo bem. Porque eu nunca achei normal. E eu questionava, falava, vovó, por que os homens podem ficar sentados bebendo cerveja e a gente tem que ficar aqui cozinhando, lavando? Ai, minha filha, desde que mundo é assim. E eu fui criada por essa avó, né? Então, querendo ou não... Você aceitava de alguma forma aquilo ali. Ai, gente, eu não tinha opção. Como que eu ia... Normalizava. Como que eu ia desse tamanho falar pros homens, e aí, gente, ó, vamos levantar cada um aqui, fazer aqui uma coisinha. E, assim, eles ainda faziam o churrasco. Que é coisa de homem. É coisa de homem. Eles... Bom, mas assim, eu lembro das crianças... A gente existia ali naquele ambiente, mas não tinha um cuidado ali. A gente era igual aquelas plantas que estão ali e não podia fazer muito barulho, ficar ali Não caladinho. incomodar. Exato. Sobretudo não incomodar. Exato. Cada um ali se virando ali, às vezes pedia comida, um refrigerante e tava tudo certo. Mas a casa da minha avó era muito cheia de gente, então também eu achava que era por isso. Ah, é porque é muita gente. Ninguém dá atenção pra ninguém. Vira e mexe, dá confusão mesmo, porque onde tem muita gente, tem confusão, né? Às vezes tá jogando um truco, tava tudo bem, todo mundo se abraçando, Começa aquela gritaria. aí começa a gritar, tudo Aí bem. roubou, Não é normal gritar no truco, né? Faz parte do blefe. Aí depois você tá achando que eu sou otário, rapaz? Você tá roubando? E aí, de repente, as cadeiras viram e eu morro de um lado e assim, os próprios irmãos. Então, eu cresci vendo isso. E, infelizmente, presenciei uma vez o meu pai bater na esposa dele, na nova, atual esposa, não foi minha mãe, graças a Deus, e um tio bater na minha madrinha. E o dente dela voou, assim, ó. Então, era assim, Acontece. falou, apanhou. E aí depois a gente, além de ter isso, depois a criança ainda vê que no dia seguinte tá tudo normal. Tipo isso. Então o que a criança ou a adolescente registra ali no cérebro? Ah, é a vida. É assim. Se você quiser continuar casada... Não, eu acho que não tem nenhum. Eu acho que não tem um questionamento de se você quiser. É assim que acontece. Você apanha, vocês brigam, mas fica casado. Pelo menos quando eu era criança, eu tinha muita essa ideia, tipo assim, é normal. Como é que era? Entre tapas e beijos? É ódio, é desejo? Até nem as músicas ajudam, né, gente? Pelo amor de Deus. Não ajuda. Não ajuda. A gente cresceu nesse contexto. Então, assim, quando eu reclamava... Ninguém nem dá ouvidos pra reclamação, pelo né? amor de Deus, Ludmilla, você tá exagerando. Isso aí não é nada. Mas tá, aí eu tenho que esperar o quê? O tapa na cara? Que quando chega também acontece. Tava nervoso. O que você Bebeu fez? demais? O que você fez pra provocar ele, Ludmilla? Pra que também você foi falar aquilo pra ele, Ludmilla? Você sabe que ele tava nervoso. Precisava disso? Você caçou. Foi caçar briga com o marido? Você não sabe que ele é mais forte que você? Ai, gente. Ah, Pelo amor de Deus, parem com os exemplos que tá me dando taquicardia. Você tá dando gatilho? Não, eu tenho trauma. É triste. Graças a Deus, eu nunca fui vítima de violência Física. mas a minha mãe foi. E você viu? Em algum momento ela vai detestar de eu estar falando isso aqui agora. Eu vi muitas vezes. Eu acho que uma das minhas lembranças mais remotas, assim, da minha infância... Eu sei exatamente o local onde era. A gente tava num ponto de ônibus ali no nosso bairro. Eu devia ter uns 2, 3 anos de idade. Você lembra, velho? Minha mãe tava me segurando no colo, assim, eu tava com as perninhas ao redor da cintura dela.
e tava olhando pro rosto dela e minha mãe com olho roxo. E essa imagem era tão nítida na minha mente que hoje, se eu vejo um homem gritando com uma mulher no meio da rua, eu quero intervir. Eu tenho gatilho, eu vou de encontro. Eu não preciso saber quem são as pessoas, não preciso saber qual é a situação. Eu vou pra cima porque é automático. Eu também tenho esse reflexo, vamos dizer assim. Eu, das poucas vezes que surgiu talvez uma premissa de, olha, talvez aconteça uma violência física aqui, eu já reagi assim no... E assim, não é uma reação assim, olha, vamos se acalmar, não. É. A gente já fica meio louco. Mas eu acho que isso aí é trauma, né, gente? É trauma. Eu acho que a gente que viu, ou que presenciou pequeno ou grande, ou que viu muitas mulheres nesse contexto, a gente quer se proteger também. E acha que só vai se proteger. Mas aí, você entende, assim, eu também faço terapia até hoje pra curar esse trauma, pra assim também não levar o estigma de que todo homem é violento, que todo homem é um risco, é uma ameaça, mas fica assim, registrado no nosso inconsciente, por exemplo, em toda a minha linha materna ou paterna, casamento é um risco de vida. Entende? E eu tenho bisavó assassinada, bisavó divorciada, avó divorciada, mãe divorciada 5 vezes. Como que eu seria casada para sempre? Se eu não olhasse para isso? Da onde vem essa repetição de relações tóxicas com violência? Ninguém em nenhum momento parou e falou assim, não, agora vamos parar com essa palhaçada. Né? Vamos olhar para isso aqui e ver o que está acontecendo. O que você diria hoje para Ludmilla do passado, no momento mais difícil dela? Se você olhando com tudo que você já aprendeu, com todo o recomeço, com toda a reconstrução que aconteceu depois, se você olhasse para ela, chegasse lá nela, conseguisse dar um abraço nela agora naquela fase mais difícil, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela, você é mais forte do que você imagina. Fala olhando pra câmera, porque eu tenho certeza que tem muita Ludmilla. Você é mais forte do que você imagina. Você acha que não tem solução, mas tem solução. Tem muitas Ludmillas por aí, passando por isso nesse momento, né? Tem. E a gente sabe disso. E nem todas têm rede de apoio, nem todas têm alguém pra ouvir. E muitas, quando for reclamar, vão ouvir exatamente o que você ouviu. Então, assim, eu espero que também um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje é mostrar que não é normal ser desrespeitada nem dentro da sua casa. Não é normal nada disso, e que a gente tem... E se não tá se sentindo bem, a gente tem que procurar ajuda. E se falou com fulana não deu ouvidos, fala com ciclana, procura outras formas, né? Mas porque... eu não sei porquê, mas nesse momento eu queria muito ser cuidada pela minha família. Óbvio. Principalmente meu pai e minha mãe, né? E às vezes vem deles, assim, o conselho de não, tenta mais um pouco, é tão ruim divorciar. Principalmente minha mãe, que passou por isso 5 vezes. Minha mãe me falou, Lu, eu acho que o meu divórcio doeu mais do que a morte da minha mãe. Gente. São vários lugares e são várias dores, né? A minha avó, que é uma das pessoas que eu mais amei na vida, já se foi, Deus a tenha. A minha avó, ela era divorciada, desquitada, segundo ela. Desquitada. E não foi por escolha, né? Enfim, meu avô é um outro caso. E minha mãe, vivendo tudo que viveu, enfim. Quando minha mãe cogitava a separação, eu digo já nos últimos anos. Minha mãe era menina, era outra história, mas já nos últimos anos, a frase que ouvimos muitas vezes é: ruim com ele, pior sem ele. Por que foi o que ela viveu? Porque ela estava destinada a ser do lar e não teve o cara, que na época dela era comum, e o cara simplesmente metia o pé e ia pro mundo, e ela tinha que se virar com todos os outros papéis que naquele momento não estavam previstos para ela, então foi muito difícil. E a minha avó fala que também minha avó divorciou com 25 anos, então acho que foi assim na década de 70, deve ser mais ou menos a idade aí da sua avó. A minha avó falava assim que ser divorciada era pior do que ter uma doença contagiosa. Porque homem nenhum te queria com aquela penca de filho. E as mulheres vezes te julgavam. Te julgavam, exatamente. E aí, infelizmente, muitas iam pro caminho da prostituição por falta de escolha. Porque não tinha outro caminho. Falta de escolha. Não foi o caso das mulheres da minha família, graças a Deus, né? A minha avó foi morar com a mãe.
E aquela pobreza, aquela falta, né? Porque a minha bisavó também era divorciada. E, enfim, minha bisavó tinha filhos quase da mesma idade ali da minha avó, sabe assim? E aquela avó criando os filhos, criando os netos. E os tios crescendo na mesma idade que os sobrinhos. Isso, e aí vai repetindo também isso, porque você divorcia, você deixa seu filho com a sua mãe para você trabalhar, para você prover o sustento para você e para o seu filho. Sim. Porque o homem que foi embora, Ele não tem mais filho. Ou pelo menos não tem a obrigação de com o filho. não se sente responsável. E ninguém responsabiliza ele. Muitas vezes nem as próprias mulheres. Ah, não acredito que você vai lutar por causa de uma merreca, de uma pensão. Você vai causar mais problema? Não precisa visitar a criança. Não, melhor não. Deixa quieto. É, desse jeito. É triste. E se você luta por isso e depois a sua filha vira a outra Isabela Nardoni? Deus é mais. Que a gente escuta isso, né? E eu acho que de tudo isso que a gente, não só o que a gente escuta, mas o que a gente sente dentro da gente, e aí você me corrija, Ludi, se eu estiver errada mais uma vez. Acho que vem muitas vozes na nossa cabeça. Poxa, fracassei. Meu casamento não deu certo por minha culpa. Eu pus tudo a perder. Eu sou a culpada. Sim. Ou mesmo quando você sabe que você não é culpada, você tem essa sensação de fracasso e de Sim. perda irreparável. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Ai! Eu vou ficar quietinha. Tá. Mas e aí? Porque eu quero falar do recomeço. Bora. Eu quero bola pra frente. Bora. Quando foi que você se deu conta que não foi você que fracassou? Posso ser sincera? Ai, Jesus, tô com medo de falar isso. Pode falar. Fala. Quando eu saí com outra pessoa a primeira vez. Senhor seja louvado. Agora vai. Arrasou. Tá bom. Então você me deu outro gancho aqui. Existe vida amorosa após divórcio? Porque eu tô precisando saber, gente. Existe. E aí, Existe, amiga. tudo que eu tinha ouvido, você tá gorda, você tá feia, você não é mais a mesma. Ninguém mais vai te querer. Ninguém mais vai te querer com filho. Aquele homem olhava pra mim e falava assim, você é linda, você é maravilhosa, você é uma ótima mãe, seu corpo é lindo. Traz os filhos, cachorro, papagaio, os boletos. Eu te quero na minha vida, não importa se tem filho, se Muito tem bonito. nada. É sério. Dá esperança. Mas passa muitos otários entretanto, tá? Essa fase eu conheço. Tem que ter paciência, então, né? Perseverança, é isso aí, Lud? Tem, mas é principalmente também, mas falando do autoconhecimento de novo, é você ser essa pessoa que essa pessoa tá procurando. Entende? Porque enquanto você tá nesse lugar de fracassei, eu tô errada, eu não vou conseguir ninguém mesmo com filho, eu tenho que me contentar com o que aparecer. Só vai atrair caca, né? O famoso embuste. Então, de novo, a gente volta para qual? Terapia, colega. Autoconhecimento. Primeiro, porque aí eu comecei a falar, gente, eu não tinha uma arma na minha cabeça. Por que eu fiquei aguentando isso? Por que eu me coloquei nesse lugar? Autoresponsabilidade também, né? Então, aí saiu da autopiedade, de se culpabilizar pra mostrar o quê? Eu, em algum momento, permiti Ser tratada assim. E aí, o que eu posso fazer diferente pra isso não acontecer? Que eu acho que é sobretudo isso, né? O recomeço. Foi. Onde que eu vou mudar na minha vida, pra isso não acontecer de novo? Exatamente. Porque não é só sobre o outro também, né? Gente, não é sobre o outro. Enquanto você fica, ele fez isso, ele fez aquilo, você fica sentada na cadeira da vítima. Uma vítima, ela tem poder de fazer alguma coisa? Não tem. Você não tem poder nenhum quando você é vítima. Você está à mercê do outro. Então, se eu falo, tá, o que no meio desse peteco, o que eu posso fazer? Aí já começa a acender umas ideias, uma luz. Tá, e por que eu fiquei lá? E principalmente, por que eu suportei isso? Onde que tá o sinal que eu não percebi? Olhar pra trás pra aprender, pra tirar as lições. Mas eu acredito que eu falo do momento da dor.
Porque existe esse momento de dor profunda. Existe. Ali ninguém consegue Existe. enxergar nada, não. Pra mim, e é o que eu recomendo pra qualquer mulher, e eu tive a sorte de estar rodeada de pessoas que me lembravam disso todos os dias. Tá bom, já foi. Nossa, Foi ruim, tá Foi. doendo, mas e agora? a minha mãe falava o tempo todo, filha, já passou, passa a página. E o agora? O que você vai fazer agora, daqui pra frente? Mas e agora? E agora eu não sei. Quem é você agora? O que você vai fazer com essa tua história? Como você vai seguir adiante? Porque a gente acha que não tem adiante. Não, a gente acha que a gente vai O que é um paradoxo. sucumbir. É um paradoxo horrível que a gente vive todo santo dia. Que assim, não tem mais vida, acabou. Mas eu tenho uma criança que depende 1000% de mim. E você não pode desmoronar. Você precisa seguir ali, Ser forte. ser forte. Igual eu falo, é minimizar danos. Como que eu não vou afetar o meu filho? Mas assim, gente, no meu caso, eu adoeci. Eu precisei de tomar remédio, né? Tamo junto, colega. Pra... Tamo junto, colega. Porque eu falei, doutora, eu não posso surtar. Porque eu tenho uma criança. E no caso, eu tinha duas, tá? Minha filha tinha 3 anos, a mais velha, e a menorzinha tinha 1 ano e meio. Você já tinha o diagnóstico de... Já tinha o diagnóstico de autismo, tinha 1 ano. Mãe atípica. Mãe não é mãe, é mãe atípica. atípica. Além, Então, né? E era pandemia. Trancado dentro de casa com criança. A criança atípica o dia inteiro com a sua dor. Era. Com os monstros. E o pai curtindo a vida doidado, com namorada nova, seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Essa parte foi dolorosa. Mas passou, né? Passa. Aí, hoje eu olho pra trás e eu sinto orgulho de mim. Eu não sinto mais que eu era uma Que bom! vítima. Amor, você tava no fundo do poço e você foi lá e fez acontecer do mesmo Não, gente, jeito. eu tava no fundo do poço, eu peguei as minhas filhas e vim pra Europa. Sem falar o idioma. Eu falava já francês um pouquinho. Ah, boa. Mas assim, tem que ter uma coragem do caralho, né? Eu juntei o resto de força que eu tinha e falei, eu vou. Vambora. Mas eu não sabia como que ia ser, eu não tinha ideia. E aí, sobre se preparar para o divórcio, eu acredito que eu vivi o luto dentro da minha relação. Então, quando acabou, parece que eu não senti. Já tava acabado. Mas o meu processo de luto foi ainda casada, porque eu já me sentia sozinha Estando casada. estando casada. Vamos pontuar um negócio aqui que eu, obviamente, estudei muito, né, sobre o assunto pelo meu processo. E você, nesse ponto, você teve sorte. Porque, costumeiramente, quem vive o luto do relacionamento, estando dentro do relacionamento, é o homem. Mas eles não E foi o pedem meu o caso. divórcio, né? Foi o meu caso, porque assim, o cara já tava separado. Na verdade, cabeça dele, viveu né? casado como se fosse solteiro a vida inteira, né? Vai nem de conversa. Mas a partir do momento que ele decidiu separar, o cara foi fazer o pezinho de meia dele. Ele foi plantar, né, as batatinhas dele em outros lugares. Ele foi fazer o rolê dele. Então, quando aconteceu a separação, ele tava ok. Pleno. Só foi um constrangimento, porque ele não esperava que acontecesse naquele momento, porque o pé de meia ainda não tava completo. E daquela maneira, É. né? Que ele seria exposto daquela forma. Não, mas isso aí veio uma semana depois, tá, gata? A exposição. Na primeira semana, era só eu sofrendo. Porque eu não sabia do rolê. Entendi. Então, Até então era só assim, quero separar. não te amo mais. E aqui a gata, porque assim, 15 dias antes era você a mulher da minha vida, estamos passando por uma dificuldade, mas vamos superar. Tenho provas. E- Escritas. É bipolar, amiga? Não. É sem vergonha mesmo. Manipulador. Mas, então, Bruno, corta. ele tava... Bruno. Edita. Respira. Respira. Gabriele, Isso já foi dito publicamente. eu sei, mas respira, Bruno, Imagina corta. você ganhar um processo depois ser milionária. Não vai ser legal. As provas, não. As provas estão tudo. Bruno, você é mais Enfim, inteligente que isso. Beleza, vamos lá, continuemos. Mas, independente de qualquer coisa, ele provavelmente em algum momento ele sofreu. Ele sofreu porque ele perdeu o lar, perdeu as comodidades que eu trazia, né? Estar casado comigo tinha certas comodidades. Estar casado com qualquer pessoa em algum momento da sua vida te traz comodidade. E ele perdeu aquilo, inclusive de maneira inesperada.
porque ele não esperava que fosse estourar a bomba naquele momento. Uhum. Sentimentalmente falando, ele estava bem resolvido com ele mesmo. Eu caí de paraquedas no meio de um divórcio. Então, amada, o meu luto... E você, querendo ou não, a partir do momento que veio o divórcio, você não tinha o peso do luto. Tinha todas as dificuldades e todas as Isso. sequelas, mas o luto em si você já tinha vivido. Era pelo menos uma questão a menos. Era uma questão a menos, assim, de entender que aquela relação realmente Não tinha futuro. não era o que eu queria pro resto da minha vida. Pelo menos daquela forma que estava, não daria pra continuar. E demora, pra quem tá na outra situação, demora pra você entender. Eu sei. Demora. Então, assim, talvez, agora que tendo um olhar de compaixão, né, pro outro lado, que foi o que eu consegui ver quando eu assisti o filme. Porque a gente fica muito autocentrado na nossa dor. Mas existe dor do outro lado também, né? Da noite pro dia, o cara perde a pessoa que organiza a vida dele, o conforto do lar, querendo ou não chegar todo dia, ter uma companhia. A credibilidade, porque ser um homem casado traz credibilidade Com pro homem. certeza. Profissionalmente falando, É. traz credibilidade. E ser um homem casado também, socialmente, é visto como uma pessoa que você pode confiar, Isso, exatamente. né? E quando... Por isso que tem homens que se casam em série, tá? Separou de uma, arruma outra. Separou... Mas é real. Pra Às sempre vezes ter o aqueles cara, casos, o cara gosta da vida de solteiro, gosta da pegação, mas ele arruma sempre uma fixa pra dizer, olha, mas eu sou um homem casado. Sou um homem sério. Um homem de família. Sempre uma família diferente, mas de família. Ai, ai. Enfim, aí... Onde a gente tava, gente? Me perdi. Do luto do Joe. O luto. Aí o luto foi o luto de perder meu trabalho, minha casa, minha vida, meu dinheiro, né? Eu simplesmente saí de uma casa própria e fui morar no sofá da sala da minha mãe com as minhas duas filhas. E um lugar de dependência de novo financeira. Gente, sabe o tanto que é humilhante você pedir dinheiro para sua mãe com 30 anos de idade nas costas, com um filho pequeno? Você não ter dinheiro para você comprar um sorvete pro seu filho? Um dia eu chorei na porta da escola porque eu não tinha 2 euros para comprar um sorvete para minha filha. Gente, eu não tinha. E ela, autista, foi pro Como explica? dando aquela crise horrorosa. E aí eu lembro que eu peguei na minha bolsa, assim, umas moedas que eu tinha de 10 centavos e juntei. Quando eu fui pagar o sorvete, o cara jogou na minha cara assim e falou, não, madame. Não Não essas aceito. moedinhas, não. Então, assim, isso doeu mais do que O contexto. o contexto todo. Eu vou falar pra vocês que ver o sofrimento das minhas filhas porque eu não podia mais prover financeiramente o que eu estava acostumada a prover foi bem doloroso. É aí que a gente volta, né? A gente já falou aqui em vários episódios também da importância da mulher se autoconhecer, mas também de ter a sua liberdade financeira, de ter o seu pé de meia, já deveria ser o normal. Mas muitas mulheres ficam numa relação tóxica porque não tem como se sustentar financeiramente, porque acha, muitas vezes também é uma crença limitante de achar que depende daquela outra pessoa para conseguir ter uma vida ok. Sendo que quantas mulheres não se reconhecem? Vai passar por um período difícil? Vai passar por um Vai. período difícil. Mas vale a pena. É aquilo, é se preparar também mentalmente, né? Psicologicamente, eu acho que a gente só vai conseguir também se a gente olhar pra dentro, quais qualidades, quais competências eu tenho que melhorar aqui na minha vida pra me conseguir ter outro trabalho, pra me conseguir ter mais dinheiro, pra me conseguir ter uma outra renda extra, pra dar o que eu preciso pros meus filhos ou pra mim. E coragem, tá, gente? Eu É. conheço mulheres que hoje falam, ai, não largo por conta de situações financeiras. Mas às vezes você é uma pessoa que você sabe que ela, por si própria, nem ela, nem os filhos nunca vão passar fome, nunca vão passar dificuldade, mas não quer descer o nível do custo de vida. Ah, isso aí eu queria falar, que no divórcio não tem como não ter perdas. todo mundo. Você não sai do divórcio e continua com o mesmo padrão de vida, ou na mesma casa, não. É a mesma renda, e agora é para sustentar 2 casas. Já conheço casais que, inclusive, retomaram o relacionamento por conta disso. Porque isso doeu nos dois. E aí, felizmente, deu tudo certo. Foi pra terapia. Graças a Deus. E, ok, mundo ideal, parabéns pra quem consegue. Mas é isso, tenham coragem. Faz parte. Assim, pode dar certo e pode não dar, né? É. A pessoa, enfim,
tentar esse caminho aí. E se não der certo, eu acho que vale o aprendizado. Sim, mas atenção, violência, Violência não, gente. não admita. Não admita. Não admita violência. Nunca. Mas tá, e aí? Você tá passando por violência e você não tem pra onde ir? Eu acredito que o Brasil é um pouquinho diferente, mas aqui na Bélgica tem solução, tá? Tem. Tem muita solução. Mas no Brasil também tem uns abrigos, mas assim... É complicado. E aí, ver a dor do outro lado ajuda a gente a não... Como se diz? Achar que tá sozinha sofrendo. Mas é pra isso que nós trazemos a sua história, ou tantas outras histórias para esse podcast, porque às vezes você olha a pessoa, você olha assim, a Taine, maravilhosa, ai, que leoa incrível, eu não sou essa mulher, você é. Você é, e às vezes você não sabe que essa leoa está adormecida dentro de você. Então a gente está trazendo aqui tantas histórias e tantas situações para que você saiba que você não é um ET. Você também consegue. Às vezes você só tá doente, amiga. Ou na pior companhia possível. Tem isso também. Tem gente que contagia a gente. O ambiente, as pessoas podem te contagiar e te fazer se sentir uma leoazinha frouxa no fundo do poço. E aí depois você muda de ambiente. E às vezes aí você vai se sentir uma outra leoa, né? Uma leoa de verdade. Ah, eu lembro que a hora que eu cheguei aqui, eu não acreditava, assim. Eu parecia um pássaro que saiu da gaiola, assim, sabe? Mas as próprias correntes foram eu que coloquei, entende? Sim, quem nunca? O apego emocional, a idealização do outro, da história, da vida. Sim, eu Prende a gente. de alguma forma eu coloquei na minha cabeça também, eu tinha uma crença que eu só ia ser respeitada se eu fosse uma mulher casada. E que divorciada ninguém ia me respeitar. Somos a prova viva de que isso não é verdade. Não é, gente. Não é. E esses dias eu vi a história de uma mulher que ela casou de novo com apenas 8 filhos de um outro casamento. Então, não é porque você é mãe, você tem 8. 8, o cara assumiu ela com os 8. Feliz da vida, tá? Então, Multiplica, Existe? Senhor. existe, mas aí... Os homens, não 8 filhos. Maridos. Só marido. Só, gente, Ludmilla, obrigado, viu? Que conversa poderosa. Mesmo assim, eu nunca tendo passado por um divórcio, por um fim, um término, assim, eu saio desse papo aqui cheio de reflexões, saio inspirada, saio com muita emoção, e eu tenho certeza que isso aqui, com certeza vai tocar no coração de várias mulheres, vai ajudar a abrir os olhos, talvez, de outras mulheres que estão passando ou que já passaram por essa situação e que ainda estão se reconstruindo ou que vão precisar se reconstruir em breve. Então, obrigada. Obrigada a vocês. Muitos momentos vocês não sabem, mas vocês me inspiraram lá no meu cativeiro, no meu lado sombra. Porque eu tinha uma crença também que, porque era mãe, a vida acabou. Né? Não, mãe é só um dos papéis que a gente adiciona. E tem prazo de validade, né? Porque o dia que os filhos vão pro mundo... Exatamente. Aí, quem é você? Vem um divórcio aí. Vem um divórcio aí. Quem é você quando o filho foi embora? Né? Ó, tema para outro episódio. Quem é você quando os filhos vão embora? Quem que a gente vai convidar para esse episódio? Deixa aqui nos comentários se você tem uma dica boa aí pra gente. Boa. Ai, gente. Lud, obrigada, amiga. Foi incrível, maravilhosa. Obrigada, inclusive, por estar sempre com a gente, que eu sei que você tá sempre com a gente aqui acompanhando. Eu assisto todos os episódios. Maravilhosa. E obrigada a você que tá aí do outro lado, que tem nos assistido, nos acompanhado. Gente, esqueceu. Opa! Gente, Olha aí, esqueceu uma ia coisa. passar ileso. Presentinho do patrocinador oficial do Se Liga Leoa, Essential Power. Presentinho pra você. A gente sabe que você já tem praticamente tudo. Não que é novidade. Você gosta. Então, você acha que nunca é demais. Esses aqui eu nunca tive. Deixa Não eu ver o que tem aí. acredito. Mostra pra nossa audiência. Terra Shield. Tá. O Terra Shield é o nosso repelente. Aí, sprayzinho, você que tem as meninas, é necessário. Né? E Lime. O Lime é incrível, amiga. Eu adoro no difusor. Pode. Traz aquela alegria, aquela leveza. Ai, que Frescor na vida. delícia. Ai, gente, maravilhoso demais esses olhos. Ah, e aí, tá, quero aproveitar a oportunidade de dizer que estou voltando com tudo para esse negócio incrível. Tá? Irmã do Terra. Irmã do Terra, vamos lá. Como é que é aromatizar esse mundão?
Obrigada, meninas, vocês. Foi maravilhoso. E eu espero que a gente possa voltar e discutir outros assuntos. Com esse currículo que a senhora tem tema pra caramba pra gente conversar. Se você quer ver a Lud aqui mais vezes, deixa aí nos comentários. Deixa aí uma sugestão de assunto. E só para finalizar, eu queria saber como é que foi para você a sua visão de filha de pais separados. Eita! Pra mim, eu vi só a parte da libertação. Eu vi a parte da libertação, mas também vi a parte da dor, porque assim, um tava pronto pra isso E o outro não. e o outro não. Então, um vai ser muito feliz sozinho na nova vida que escolheu e o outro vai ficar remoendo aquilo ainda por muito tempo, porque não tem terapia, não tem rede de apoio, não tem aquele olhar pra si mesmo, pra ver onde foi que eu errei, o que eu posso melhorar. O que eu posso aprender? O que eu posso aprender? Então, assim, mas pelo menos alguém, como filho, eu acho que assim, pelo menos um tinha que sair um pouquinho mais feliz. Agora ficar os dois juntos e os dois sofrendo não era bom pra ninguém. Não. Eu acho que é Então- muito importante uma criança ter uma mãe feliz. Com Eu certeza. espero que tenha sido a sua mãe. Tá lá. E é claro que como filho a gente fica triste pelo outro, mas é aquilo, é até como filho é escolher, nossa, não é a gente que escolhe, mas é de ver que, nossa, ok, tem um depois do término. Você vai ver e aí sempre sigo com aquela esperança de um dia ver o meu pai também ser feliz com outra mulher. Exato. E que a vida não acaba porque o relacionamento acabou. Não, a gente não nasceu colado, tá? A gente pode encontrar uma alma gêmea e escolher viver com aquela pessoa, mas a gente não é obrigada a nada, não. E eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz no meu novo relacionamento e hoje eu sei o que é uma relação saudável e o que é me sentir amada. Ai, que tudo. Fico feliz, amiga. Fico muito feliz por você. merece. Eu desejo isso pra todas as mulheres, tá? O seu vai chegar. Tamo aí sem pressa. Isso não é um anúncio. É sim, eu tô vendendo a minha amiga, quem tá mais. Quem quiser se candidatar, né? Ó, Tati Taine. Convida a Gabi pra jantar. Não mais, amiga. Como é que a nossa alcateia te encontra? Instagram eu tenho, no momento, 3, tá, gente? Escolhe um, gata. ludbombonati.vet. Lud Bomonati. Esse é o que mais tem seguidores. E aí de lá vocês acham os outros. Maravilhosa. Tem Amiga, canal, mas tem canal no YouTube também, não Tem um canal no YouTube, Ó, Ludmila Bombonati Oficial. Esse eu compartilho os meus trabalhos de música. Olha, que legal. Arrasou. E você, amiga? Vocês me encontram no Instagram, Taine Macedo, no nosso TikTok, @SeLigaLeoa, no nosso Instagram, @SeLigaLeoa, no Spotify também, @SeLigaLeoa, por No favor. YouTube, você, né? Por favor, vai lá, dá um joinha, curte, comenta, compartilha esse episódio. Spotify 5 estrelas pra gente ranquear. Por Ajuda. favor, não vai cair teu dedo. E você? Onde eles vão Bom, se encontrar? Vocês me encontram basicamente no Instagram com @GabiBXL, Gabi com Y, tá bom? Sigam todas nós, o Se Liga Leoa. Curta, comente, compartilhe este episódio, porque eu tenho certeza que você tem uma amiga, uma tia, uma prima que precisa ouvir essa mensagem de esperança, porque sim, existe vida após divórcio, né? Uma vida muito boa pode te esperar também do outro lado. E é isso, nos vemos daqui a 15 dias para mais um episódio do nosso Se Liga Leoa!